É sempre um prazer estar no nosso programa Relaxe Meu Feliz, dando algumas dicas de como viver mais relaxado, melhor e se sentindo melhor, todavia. Durante muitos e muitos anos que eu dei cursos de relaxamento, eu sempre começava o programa do curso perguntando como você está sentindo, e ainda hoje, quando eu ensino as pessoas a pensarem positivamente, eu digo, a resposta é obrigatória. Como está se sentindo? Cada vez melhor. Ninguém está interessado na sua dor de dente, se o gato está machucado, se a sua mãe está doente no hospital. As pessoas não perguntam como vai, é saudação, não é para saber da indigestão. Às vezes, você conhece, eu conheço também, todos nós conhecemos pessoas que se perguntam como vai, você até se arrepende. A pessoa começa com uma ladainha de problemas. Não, como vai é saudação, não é para saber da sua indigestão. Então, vamos dizer às pessoas que estamos cada vez melhor. Pronto, nada mais. Não é? E também dizer isso com um sorriso, porque se você eu estou cada vez melhor, né? A pessoa não vai acreditar. Temos que ser congruentes entre as palavras e a postura. Ombros levantados, uma voz firme, uma voz segura, cada vez melhor. E um sorriso, cada vez melhor. Vocês podem ensaiar isso muitas vezes na sua casa amanhã, ou hoje ainda. Peça aos seus familiares que perguntem como você está sentindo e você responda assim. Né? Então, o nosso programa Relaxe Feliz tem como razão, como objetivo, dar algumas dicas para você se sentir melhor. E espero que realmente você esteja se sentindo melhor. E nós vamos continuar entrevistando a Andréa Malavasi, que esteve no programa anterior falando sobre perdas. E hoje ela vai continuar a falar sobre perdas. Então, Andréa, parabéns pelo último programa. Muito obrigada. E vamos continuar conversando sobre ele. Que tipos de perdas você tem hoje para mencionar e continuar explicando esse seu estudo? Tá. Então, bom dia, né? Muito obrigada novamente por estar aqui. Nosso desafio é como estar cada vez melhor mediante, de repente, a uma perda, né? Porque existem vários tipos de perda. Né? Nós podemos perder pessoas queridas, que já foi falado, perda da saúde, com envelhecimento, perda do dinheiro, com envelhecimento, a perda da beleza, da juventude, né? Pessoas que sofrem pela perda dos cabelos, dos dentes, enfim, né? Término de um namoro, fim de uma amizade. Como estar cada vez melhor mediante essas perdas, né? Isso que a gente tem tentado explicar aqui nesses programas e nós vamos ainda continuar falando sobre isso, para ajudar as pessoas a estarem entendendo, né, que momento você está vivendo mediante alguma perda que você passou, né, em que estado você está e como te ajudar a você passar dessas fases, de uma fase para outra, desse momento que é chamado um momento de luto. Logo quando você perde uma pessoa, nós chamamos esse momento, um estado de luto. E a pessoa acaba sobrevivendo, né? Não é porque perdeu isso, mas aquilo que ela vai morrer, né? Mas deixa-me contar, eu sou contadora de histórias. Tinha um homem que foi falar para o guru, mestre, eu perdi tudo, eu era muito rico, perdi tudo, eu estou desesperado. E o mestre só respondeu para ele assim, bem-aventurados os que dormem no chão porque não caem da cama. Entendeu? Entendi, claro. Com certeza. Bem-aventurados os que dormem no chão porque não caem da cama, né? Não se caem da cama, mas vamos lá. Então, esse momento, esse estado de luto, né, é um primeiro estado que a gente passa quando nós perdemos alguma coisa, né? E realmente, nessa hora a senhora falou, a gente vai sobreviver? Nós vamos sobreviver, né? Prova disso que nós estamos aqui vivos, não é porque alguma coisa ou alguém nós perdemos e que nós também vamos morrer. Mas a gente, como não sabe administrar esses sentimentos e muitas vezes nem o luto, a gente sofre mais, piora a situação, né? E fica muito ruim para nós mesmos, né? Então, você gostaria de comentar sobre as fases da... Sim. Vou falar sobre as fases da perda, né? Então, assim, a primeira fase da perda, assim, logo que você perde alguma coisa, é a negação, né? Então, você não acredita que aquilo está acontecendo com você, então você se pergunta por que isso está acontecendo comigo, o que eu faço agora, eu não acredito, por quê? Você se pergunta muito o porquê, né? Que você não merecia estar passando por aquela fase.
E essa fase da negação, eu costumo dizer que é a fase de maior sofrimento. Você sente muita dor, você sofre muito, sente uma solidão, é uma fase muito difícil. Agora, por outro lado, é o seguinte, por que a pessoa nega? Porque muitas vezes acontece de repente. Eu me lembro quando eu estava no colégio, uma coleguinha se suicidou. Isso para mim era um fato inédito, eu tinha 12 anos. Então, até a expressão que eu lembro que a professora falou na sala, eu vou dar uma notícia que vocês vão cair das nuvens. Eu nunca havia ouvido essa expressão, cair das nuvens, depois eu entendi, né? E cair das nuvens, realmente a gente cai das nuvens quando algo que acontece não é esperado, você não imagina, uma pessoa que se põe toda a confiança trai, a outra que você está confiando e faz alguma coisa errada, enfim, né? Realmente é isso que a senhora falou, cair das nuvens, parece que o mundo também vai desabar na nossa cabeça, e realmente desaba, né? A gente fica muito desolado. E quando existe essa fase de negação, a gente precisa lembrar o seguinte, que só existem 2 dias na vida, um dia na vida que nós temos que viver, é o dia de hoje. Passado não existe, jornal velho ninguém quer ler, passado não existe, ninguém compra jornal velho. Se você colocar na banca ali, só se alguém perdeu alguma notícia interessante ou quer recuperar, mas não vende. E amanhã porque não existe. Não existe o amanhã, só existe hoje. Então, e existem 2 dias que deixam um louco o homem, é o ontem e o amanhã. O dia de hoje não deixa ninguém louco. É pensar no que aconteceu e pensar no que pode acontecer. Sim. Então, e daí que você... Então, após essa primeira fase de negação, né, mesmo você vivendo o seu hoje, né, aconteceu a perda, né? Então, você vai negar, você vai sofrer, mas assim, a cura, né, para você passar por esse processo de você ser curado, né, dessa perda, ela existe, ela é real, ela tem um início, tem um meio e tem um fim. Quer dizer, você vai negar, você vai sentir raiva, né? É uma da segunda fase, você sente raiva, né? Raiva de Deus, do destino, né? De você mesmo. É muito ruim essa fase também, né? Cada fase tem sua peculiaridade, né? E assim, para cada um você vai levar um determinado tempo para passar de uma fase para outra, mas elas são necessárias para você passar pelos processos. Agora, esse necessário, eu gostaria de acrescentar uma coisa. A reação, ela pode ser leve ou pode ser grave. Você conhece, nós conhecemos, nossos telespectadores conhecem pessoas que passam por uma situação difícil e umas reagem mais rapidamente e outras ficam mastigando. Sim. Eu conheço uma pessoa que perdeu um filho, levou 30 anos falando no filho, e lamentando, e chorando. O filho já estava morto, sepultado há muito tempo. E outras pessoas, não vou dizer que não tem tempo, se é 6 meses, se é 1 mês, se é 2, se é 1 ano, mas ela reage. Entendeu? Sim, é um determinado tempo para cada pessoa. Existem pessoas... Mas para cada pessoa que tem que se ajudar, não é para cada pessoa... Sim. Não, porque existem pessoas, doutora, que realmente, como a senhora falou... Reage devagar. Devagar e às vezes nunca vai se recuperar, ela morre com aquela pessoa. Mas aí eu gostaria de acrescentar o seguinte, a pessoa tem que reagir. Tem que reagir. É como a depressão, a pessoa depois ela pode ter uma reação leve ou profunda, mas ela tem que reagir. Depressão, leve ou profunda, não pode, a pessoa não pode mastigar, não pode alimentar. Não, essa que a senhora falou que ela tem que reagir é a última fase, que é a da aceitação. Né? A penúltima. Não, a penúltima é a depressão, né? Então, que é a raiva ou depressão? Depressão, isso. Leve, média ou profunda? Isso, depende da intensidade de cada uma, vai viver de uma determinada forma. Então, você não vai poder, na depressão, datas comemorativas, você não vai poder nem falar no assunto, você vai chorar muito, estar em profundo silêncio, né? Solidão. Essa fase da depressão também é muito difícil. E, por último, ela vai reagir, ela vai compreender e vai aceitar. Nessa fase, ela vai ver que o passado dela não vai voltar, ela não vai trazer o passado dela de volta, né? Ela vai ter que começar a reagir para conseguir tocar a vida dela, né? Novas mudanças. Então, já estamos, passa tão rapidamente o programa, não é que já estamos no nosso intervalo e fazer agora a meditação. Estamos no horário da meditação, convido vocês que estão em casa a se colocarem numa posição bem relaxada, bem gostosa, bem tranquila.
E o que ajuda é fechar os olhos, respirar profundamente e, ao exalar, soltar o corpo. Respira outra vez profundamente e, ao exalar, relaxe mais. Respire mais uma vez profundamente e, ao exalar, relaxe mais ainda e devagar. Vá abandonando as tensões, as preocupações e fique no momento presente. Momento presente, momento maravilhoso. Eu me acalmo, eu sorrio. E vamos então pensar em algumas coisas que nos afetam quando temos uma perda, os tipos de perdas que normalmente acontecem na vida das pessoas, não é? Existem algumas perdas que nós chamamos de inevitáveis. Você, por exemplo, pode ter alguma discussão com alguém e você perder um amigo. Aliás, por falar em discussão, alguns autores dizem que quando você ganha uma discussão, você perde um amigo. É melhor não discutir. E é uma frase que você pode dizer assim também quando uma pessoa quiser teimar com uma ideia sua ou discutir. Cada um fica com a sua ideia e a amizade continua a mesma. Ou você pensa desse jeito, eu penso de outro, todos nós somos livres. Continue pensando como você está pensando. Se você ganha uma discussão, você perde um amigo. Às vezes perdemos amigos. Às vezes deixamos pessoas para trás em nossa vida, ou a pessoa muda de endereço, ou muda de cidade. Às vezes você perde a oportunidade por algum jeito de expressar os seus desejos, a sua vontade, num certo determinado ambiente. Às vezes você perde provisoriamente uma pessoa querida que sai de férias, o esposo ou a esposa que passa a trabalhar em outra cidade, o filho ou a filha que vai estudar longe. Tantas perdas, um mau período nos negócios. Existem também as mini perdas, pequenas perdas. Um amassado no carro, uma amassadela no carro. Algo inexplicavelmente sentido, uma depressão, uma tristeza, está perdendo alguma coisa, enfim. E é comum a pessoa sentir-se com a perda desamparado, temeroso, pessimista, irritado, zangado. São todos sentimentos naturais, culpado, cansado, sem apetite, sem sono. São reações naturais. Temos que aprender a reagir às perdas, reagir de uma forma positiva. Como dizia Jó, Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja Deus. Muitas vezes não é fácil dizer isso, claro, mas falamos com fé. E não temos que ter fé. Nós, pessoalmente, podemos usar a fé do povo de Deus. O que quer dizer isso? O povo de Deus deve ter fé. E tem fé. Vamos usar a fé do povo de Deus. Que é aquilo que nós aprendemos, de aceitar o que Deus permite. Tudo que Deus permite é para o nosso bem.
Há uma frase de São Paulo apóstolo: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E como foi dito, existem estágios da recuperação, existem fases. Primeiro é o choque, a negação. Não dá para acreditar. Meu Deus, como foi isso acontecer? Não acredito, não dá. De repente. Aí vem a reação. Raiva ou depressão, são normais. Tem graus. Uma raivinha, uma raiva grande, uma revolta, uma depressão leve, uma depressão média, uma depressão profunda. É a fase da reação e temos que reagir positivamente a esses sentimentos. Como se diz, fazer das tripas o coração, reagir. E não ficar chorando leite derramado. Ah, perdi meu filho. Eu tenho um cunhado que perdeu o filho, ele chorou durante 1 ano. E um dia ele levantou e falou, não vou chorar mais. Tantos pais perdem seus filhos, não ficam chorando o resto da vida. Não chorou mais. Como se diz, caiu a ficha. Ele se deu conta. Quantos milhares de pais perdem seus filhos? Vão ficar chorando o dia inteiro todos? Multidão de chorões? Deus deu e Deus tirou. Louvado seja Deus. A recuperação é um estágio natural, necessário, faz parte do processo de cura. Aceitação. Eu descobri 2 palavrinhas que ajudam muito na aceitação. Normalmente nós conhecemos pessoas que vivem dizendo assim, por que Deus permitiu isso? Você nunca vai ter resposta, nunca. Não somos conselheiros de Deus. Não sei o que Ele pensa. Está escrito na Bíblia. Não somos conselheiros de Deus, Ele que sabe. Vida curta, vida longa, doença, morte, velhice, incêndio, o que mais? Não sei. Por quê? Não sei. Posso até descobrir a causa para corrigir, mas a palavra-chave é para que isso aconteceu. Qual é a lição que eu posso tomar desse sofrimento? E se aconteceu, o que farei agora que aconteceu? Para quê? E aí surge o crescimento. Na hora que eu entendo para quê, que eu aceito para quê, eu cresço. Essa é a fase importante. O crescimento, após a aceitação. Vou pedir que você reze em cima desse tema durante alguns poucos segundos, pedindo a Maria, mestra da oração, que o ajude, que nos ajude a compreender as perdas da vida. Dentro de poucos instantes voltarei a lhe falar. Ao terminar a meditação, aí na sua casa, após o relaxamento, você pode comentar, trocar ideias, comentar se alguém está assistindo o programa junto com você, partilhar as ideias para ouvir o ponto de vista do outro e você entender melhor o assunto. Terminado o nosso tempo, vamos agradecer a Deus as perdas da nossa vida, as lições que eventualmente aprendemos delas e que elas nos sirvam para a próxima perda. O que farei se isso me acontecer? O que pior poderia acontecer em minha vida? O que pior poderia? Fizeram essa pergunta a Santo Inácio. E ele respondeu que fosse destruída a ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus que eu fundei. E como o senhor reagiria? Lhe perguntaram.
alguns minutos de joelhos na capela, me recuperaria. Quanto treinamento eu deveria ter feito para poder responder isso? Poucos minutos diante do sacrário, eu me recuperaria. Que Maria, nossa mãe, nos abençoe, hoje e sempre. Amém.